Muito bem. Nós aqui no Brasil estamos tão felizes de ver que Deus está trazendo um novo sopro sobre o nosso país. Nós estamos vendo a justiça sendo colocada em prática, nós estamos vendo os princípios da palavra de Deus sendo valorizados. É claro que as pessoas têm seu diferente modo de pensar, de ver, de escolher, mas é muito importante a gente ter o respeito uns aos outros. A gente compreender e ter olhos de sabedoria para poder enxergar a nação, para enxergar o que é bom e o que é ruim. E nós estamos vendo que no Brasil esta aliança feita com Israel é algo muito especial, é algo espiritual muito forte para o nosso país. Mas, em contrapartida, enquanto nós estamos festejando, nos alegrando, aguardando ver os acontecimentos no Brasil e buscando de Deus a sua direção para que tenhamos ordem e progresso, nós temos o coração apertadinho de ver a Venezuela, esse país vizinho, querido, a América do Sul, aqui conosco, passando momentos tão difíceis. E queremos então conversar sobre a Venezuela. Para isso, estão conosco aqui nossas amadas. Júnia, obrigada, Júnia, de você estar aqui. Obrigada, Elizabeth. Muito bom. Bom demais. Vocês já são filhas do coração, né? Isso. Desde que estivemos lá na Venezuela a primeira vez, em Barquisimeto, então houve um amor recíproco, não é? E uma aliança como Gideãs, levando a pastora Júnia e também Elizabeth, têm sido esses elementos de Deus com a tocha da oração sem cessar em suas mãos, levando fogo para as igrejas, né? Onde que já chegou lá, Júnia? Barquisimeto? Estamos fora da cidade de Barquisimeto, né? No estado Lara. Sim. Já chegou na cidade de Carora. Carora. Já chegou no estado Falcão. Está também no estado Carabobo, Valência, né? Cidade de Valência. Está também em Barquisimeto, por suposto, né? E a gente está esperando e estamos orando ao Senhor para alcançar outros estados também. Amém. Para que toda a Venezuela possa arder no fogo da presença de Deus. Não é verdade, Elizabeth? Pastora Júnia, você é brasileira. Sim, sou brasileira da cidade de Belo Horizonte, aqui mesmo. E você está na Venezuela há quanto tempo e como você viu tudo isso acontecer? Como você viu a posição da igreja diante de todo esse caos onde a Venezuela mergulhou? Eu tenho já 25 anos vivendo na Venezuela, morando na Venezuela, na cidade chamada Barquisimeto. E no ano que eu cheguei, Deus assim começou a falar às igrejas, aos pastores, através de uma palavra profética, através de profecias. Mas assim, pastora Ângela, os pastores, alguns sim e outros não. Não davam ouvido. Não davam ouvido, não escutavam aquela palavra profética, aquela profecia. E Deus estava falando ao coração da igreja que ia passar por uma crise, que ia sofrer. Verdade que a Venezuela ia passar por momentos difíceis, mas a igreja não escutou o chamado de Deus. E nós vemos que é algo assim tão importante saber que Deus não brinca. Deus, quando Ele fala, quando Ele traz uma revelação, é para a gente levar a sério. Muitas vezes, quando eu tenho um sonho e aquele sonho incomoda, eu sinto que é algo espiritual, a primeira coisa é orar. Orar, Senhor, se há alguma coisa que o Senhor quer falar conosco, que o Senhor nos dê entendimento. Deus nos fala, Deus nos fala. Então, há 25 anos, então você viu, quando você chegou lá, como era a Venezuela quando você chegou? Venezuela era, vou dizer, era normal, em um certo aspecto, era normal. Não estava essa crise como nós vemos hoje. Hoje a gente vê muita desnutrição infantil. A gente vê muito a violência está terrível.
a falta de alimentos está muito séria. Eu não via a Venezuela assim, antes, quando eu cheguei. Você não teve muita diferença entre Brasil e Venezuela quando você foi para lá? Não. Não era muito a diferença, não. Era parecido com o Brasil, né? Bem semelhante. Isso. E desde o início era próspero o país? Sim. Desde o início você esteve ali em Barquisimeto. Isso, em Barquisimeto. Pastora Elizabeth, falo pastora, missionária, surfista. Sim. Elizabeth, você, todas as vezes que a gente conversou, você sempre mostrou ter uma visão muito clara dos acontecimentos na área política. Primeiro, fale um pouquinho de você, porque você é uma pessoa muito especial, não é brasileira, você é o quê? Bom, eu sou uma mistura. Sim. Eu sou filha de estrangeiros na Venezuela, nasci em Caracas. À idade de 17 anos, fui morar nos Estados Unidos e lá me converti. Desde o dia que eu aceitei a Jesus, ele me falou do trabalho missionário. Então, no tempo dele, eu saí para a Ásia. E lá morei 6, 7 anos, me formando, conhecendo mais de ele, evangelizando, conhecendo a intercessão, a guerra espiritual, sabe? E, bom, depois o Senhor cambiou a direção do ministério da minha vida e me trouxe à América Latina. E estive em Argentina, mais de 2 anos, plantando igreja, fazendo a obra missionária. E depois o Senhor me levou à Venezuela. E foi na Argentina que você conheceu Júnia? Isso, sim. Tornaram-se amigas. E levou a Júnia do Brasil para Venezuela também. Parte da equipe de fundação da igreja. Sim, Elizabeth, a primeira vez que eu estive lá, a gente conversou um pouquinho, e você podia me falar naquela época assim, de uma maneira muito clara o que estava acontecendo na Venezuela. Tanto que quando eu voltei ao Brasil, eu percebi que o Brasil estava indo no mesmo caminho que a Venezuela. Todos aqueles projetos comunistas, né, do comunismo bolivariano, estavam sendo colocados aqui no Brasil em prática. As bolsas, Bolsa Família, não incentivo ao trabalho, mas a estarem debaixo de, podemos dizer, um mover comunista mesmo, né? De colocar as pessoas dependentes do governo e sem estimulá-las ao trabalho. E, então, quando nós voltamos ao Brasil, começamos a orar e despertar a igreja para orar pelo Brasil. Conte um pouquinho para a gente, Elizabeth, como está a Venezuela hoje, o que aconteceu, como está o quadro do povo, da política e qual é a esperança dos venezuelanos? Vou começar por la esperança. Sim. A esperança é só Jesus, sim, o Senhor mesmo, porque nós como sociedade temos feito tudo, sabe? O que a democracia ensina para fazer. E tudo o que a gente tem feito não produz câmbio, porque é um regime ditatorial que usa a força contra os seus próprios cidadãos. E tem sido muito, muito difícil, doloroso, muitas vidas que foram perdidas, sabe? Muitos jovens, especialmente os jovens. Então, a esperança é só Deus, sabe? Um mover de Deus poderoso, intervenção poderosa de Deus. Agora, nestes dias, primeiros dias de janeiro, são muito importantes a nível político, porque é uma situação política. A igreja entende que é espiritual também, mas vamos a falar que é uma situação política. O sábado, 5 de janeiro, a Assembleia Nacional, que é a última instituição legítima que está lá, porque eles acabaram com tudo, mudou a diretiva, não?
fazem isso todos os anos, é normal. Mas por que é tão importante? Porque agora, o 10 de janeiro, se acaba constitucionalmente o período do presidente Nicolás Maduro. Mas ele não vai soltar o poder. Então, estamos orando para que algo aconteça. Estamos tendo apoio de mais de 54 países que não vão a reconhecer ele como presidente legítimo, porque seu mandato acabou. Então, estamos esperando que Deus use esses momentos para intervenir. E a situação do povo é muito difícil, triste, sabe? Você conhece onde nós moramos? Sim, não? sim. Dia a dia, quando saímos do apartamento, da casa, vemos a gente buscando comida no lixo, sabe? Isso traz muito dor e tristeza. Cada dia os preços são muito mais altos, o salário mínimo cada vez é mais baixo. Por exemplo, hoje recebi uma mensagem de uns irmãos da igreja que estavam tentando comprar paracetamol para febre, dor, que é algo tão comum. Não tem paracetamol nas farmácias. Então, a escassez de medicamentos também está muito difícil, muita gente morrendo, os hospitais estão sem insumos, sem equipamentos. E, bom, essa é a situação agora. Bom, a igreja está orando, estamos em jejum, estamos buscando mais e mais a presença de Deus e esperando a liberdade, a verdadeira liberdade da nação, sabe? E é o comunismo mesmo, como você falava. Eles querem dominar, eles querem controlar as pessoas mais pobres, sabe? Através das bolsas. E agora não tem tampouco comida a eles para dar às pessoas. Por isso há tanta desnutrição também. Isso. E a desnutrição, muitas vezes a pessoa acha que a pessoa vai ficando magrinha, esse aí é a fome. Mas a desnutrição, às vezes, ela tem uma aparência que está bem, mas faz um exame de sangue e ela não tem as proteínas necessárias, né, para manter a vida, o cérebro funcionando bem para estar. Então, é bem difícil. Sabe algo, pastor Ângela? As empresas, 30% solamente de empresas trabalhando. 30% das agora, empresas? Este ano. 30% do mundo empresarial. Isso é muito pouquito para um país, sabe? Por isso há tanta escassez. E também a questão de alimentos, a produção de alimentos, faltam os insumos, né? Faltam os adubos. E como que está, pastora Júnia, a questão de transporte lá? Eu me lembro que quando eu fui à Venezuela, eu lembro de o táxi chamado Ligeirinho. E o Ligeirinho, aqui no Brasil a gente tinha aqueles Dodge Dart, o Del Rey, aqueles carros Impala, Opala, e que eles já vão passando, né? E vem outros carros novos. E os ligeirinhos lá eram esses carros ainda. E muitos, às vezes, com o para-choque amarrado com corda, um pneu careca e levando as pessoas. Ainda está assim? Como que está o transporte lá na Venezuela? O transporte na Venezuela está algo caótico, porque 90% dos táxis não estão funcionando na Venezuela. O transporte funciona, por exemplo, as pessoas para mover-se, algumas delas, né, estão movendo como, por exemplo, sabe quando a senhora vai levar, uma pessoa vai levar um carregamento de porcos para um lugar, para um matadeiro, ou cavalos, ou vacas? Caminhões fechados. Isso, caminhões. Caminhões de cargas. Assim é o transporte na Venezuela. Agora, as pessoas estão... As pessoas. Então, assim, é como... Não tem ônibus? Não tem ônibus. Alguns funcionam, mas, assim, certos setores, os setores, assim, mais pobres da Venezuela, tem esses
tipo de transporte. Frente à casa. Me entende? Em frente à nossa casa, por exemplo, tem o transporte assim. Uma parada. Uma parada. Então, assim, a gente olha o olhar de tristeza, com dor, com angústia no coração, porque a gente gostaria de fazer alguma coisa a mais, mas a gente não pode fazer. Somente interceder, clamar, jejuar. Por exemplo, os gideões da oração, nós tivemos 2 encontros ano passado, porque não deu para a gente ter mais encontros, por causa do transporte. As pessoas não podiam mover até o lugar da oração. Então, eles oram no lugar onde eles estão, sabe? É algo assim muito difícil. Muito doído. Talvez você não saiba, na realidade, o que está acontecendo. Então, nós vamos chamar um VT, chamar uma pequena reportagem sobre o que Venezuela está passando hoje. As meninas estão aqui no Brasil por um pequeno período e nós dissemos, vamos até a Rede Super, vamos conversar sobre a Venezuela, vamos trazer a realidade e vamos orar juntos. Sim. Então, com você agora, nós vamos assistir juntos a esta reportagem sobre Venezuela hoje. Assista comigo. A Venezuela é um país localizado na parte norte da América do Sul, região muito rica em petróleo. Houve um tempo em que a Venezuela era tão rica que atraía as atenções de todo mundo. Durante quase 30 anos, entre as décadas de 50 e 80, os salários e a renda per capita dos venezuelanos eram os mais altos da América Latina. Essa riqueza levou o país a ser batizado de Venezuela Saudita, em alusão à Arábia. Em contraste com o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Chile, que viviam ditaduras militares, a Venezuela era governada por presidentes eleitos pelo voto popular e vivia um tempo de fartura e paz. Infelizmente, essa riqueza escorreu pelos dedos. O país tinha muito dinheiro, mas não investiu em políticas de longo prazo, e quando o preço do petróleo caiu, o país se afundou em dívidas. Entre os altos e baixos desse mercado complexo do petróleo, a economia venezuelana nunca foi estável. Hoje, o país passa por uma severa crise econômica, política e social, que começou no final do governo de Hugo Chávez e está adentrando o atual governo de Nicolás Maduro. A corrupção, a escassez de produtos básicos e o fechamento de empresas são algumas das consequências da crise. De acordo com um estudo publicado em 2018 por 3 universidades da Venezuela, quase 90% dos venezuelanos agora vivem na pobreza. O país também sofre o maior desemprego de sua história. Este é um dos maiores problemas da nação e é devido à inflação e expropriação de empresas privadas por parte do governo. O salário mínimo também é um dos mais baixos do mundo, sendo apenas 2,3 dólares. A diferença de valores com outros países da América Latina é muito grande. O número de homicídios na Venezuela em 2018 baixou em comparação com 2017, mas o país segue imerso em uma brutal epidemia de violência. Foram registradas mais de 23 mil mortes violentas no país, e a taxa de homicídios é de cerca de 80 para cada 100 mil habitantes. Esse contexto levou mais de 3 milhões de pessoas a fugir da Venezuela nos últimos anos. Segundo a ONU, este número deve subir para mais de 5 milhões até o final de 2019. Roraima, que é fronteira com a Venezuela, é o estado brasileiro que recebe grande número de refugiados venezuelanos. Todos os dias, pessoas adentram nosso país em busca de alimento, remédio e uma melhor qualidade de vida.
fator preocupante é que no dia 10 de janeiro, Nicolás Maduro foi formalmente empossado por mais 6 anos. A eleição é bastante contestada pelos opositores de Maduro e teve número recorde de abstenções. Cerca de 54% dos eleitores venezuelanos não foram às urnas. Com isso, o atual presidente foi reeleito apesar de seu governo registrar 75% de rejeição com a população local. O governo de Maduro não é reconhecido nem pelo parlamento venezuelano. Após a reeleição, diversos países anunciaram sanções contra o governo de Maduro. O Grupo de Lima, composto por 14 países das Américas, também já enviou uma mensagem de não reconhecimento da legitimidade do regime. Juntando as críticas à União Europeia e dos Estados Unidos da América, isso influencia diretamente no mercado econômico, pois isola as relações econômicas do país, o que reforça as dificuldades que a Venezuela enfrentará para vencer essa crise. Diante dessas críticas, Maduro afirmou que responderá de maneira proporcional a cada instituição que se opor a seu governo, aumentando assim a tensão da comunidade internacional diante do assunto. Comovidos com essa situação, existem pessoas que se esforçam diariamente para ajudar, como o músico venezuelano, que uniu refugiados que estão na Argentina. Juntos, eles construíram instrumentos com lixo. Eles montaram uma verdadeira orquestra. A situação dos nossos irmãos da Venezuela é bastante triste, mas a igreja precisa se mobilizar para orar e ajudar aqueles que necessitam. Muito bem, você pode ver um pouquinho aí e realmente nosso coração dói, arde, quando nós podemos ver, irmãos nossos, uma nação que era a nação mais rica da América do Sul, a nação que despontava em todas as áreas e, na verdade, o venezuelano era cheio de orgulho do seu país, uma moeda forte, e quando vemos passando assim tanta humilhação, a dignidade como povo, vemos aqui quantos venezuelanos atravessando a fronteira para o Brasil e para a Colômbia, muitos a pé. Não são pessoas que eram pobrezinhos, muitos deles são entrevistados, eram enfermeira, professor, advogados, né? Pessoas que estudaram, pessoas que batalharam, têm a sua casa, mas o que adianta uma casa sem comida? O que adianta um salário mínimo tão pequeno? E as coisas tão altas, uma inflação galopante, estava 800% a inflação, algo assim terrível, né? E, Elizabeth, você podia falar um pouquinho, também a pastora Júnia, sobre, ao contemplar esse quadro, a igreja sofre. O que a igreja tem podido fazer, e eu sei que algumas igrejas até fecharam, porque se o povo não tem dinheiro, como pagar o aluguel? Como pagar a conta de luz? Como pagar um salário para o pastor? Então, sabemos que muitas igrejas fecharam as portas. E vou pedir à pastora Júnia e depois a Elizabeth vai falar um pouquinho das plantações lá. Pastora Júnia, o que a igreja tem feito para ajudar a população? Nós temos feito algumas obras sociais. Tem uma praça muito conhecida lá, na nossa cidade, em Barquisimeto. Nós temos feito essa obra nos sábados e levamos sopa. Tem um tipo de alimento que na Venezuela que se chama arepa. Arepa, é uma comida, é algo muito gostoso. É uma espécie de um sanduíche, né? Parece um pãozinho sírio. Isso. Farinha de milho. Isso. A gente enche ele com queijo, com carne, com ovo. O que vem na nossa mente a gente enche e dá para aquelas pessoas, né? E é interessante ver e observar que as pessoas que estão cruzando, passando pelas ruas, veem aquilo e vêm a comer.
porque não comeu a comida, não comeu de manhã ou não comeu no almoço. Geralmente a gente leva para o almoço, então elas vêm para comer. Por exemplo, a igreja hoje em dia está colaborando, por exemplo, com refeitórios. Nossa igreja principalmente tem um refeitório, nós damos comida todas as quinta-feiras para as crianças e adolescentes. Temos ao redor de 150, 160 crianças que vão a comer nesse refeitório. Tem também uma pastora... todos os dias ou alguns Todas dias? as quintas-feiras. Quintas. Todas as Mas quintas. vamos a comenzar este año porque Isso. Dios está abriendo puertas con 3 días. Y el sábado para los Gideones Mirins, ellos tienen su Isso. café da manhã. Isso. 45 meninos por aí. Tem, inclusive, uma pastora da cidade que ela dá comida toda semana. Quer dizer, de segunda a domingo. Para todas as pessoas que são mendigos nas ruas, né? E esses mendigos estão convertendo-se ao Senhor. Amém. São 700 mendigos de segunda a domingo. Está levando também comida para a prisão também. Está dando os presos as comidas. Nos presídios não tem comida? Não tem comida. Todas as quinta-feiras, uma vez por semana. Porque eles ficam sem alimentos, pastor Ângelo. Então, é uma forma, assim, de ajudar, porque a igreja tem que fazer o trabalho social dela, né? Então, essa é a forma que nós buscamos para poder ajudar o venezuelano, o barquisimetano, nesse momento difícil, momento de crise. Eu me lembro, a última vez que eu estive lá, eu fiquei, assim, muito impressionada com a questão da violência e dos assaltos. A própria igreja de vocês tinha sido assaltada várias vezes, não é, Elizabeth? Sim, várias vezes. Sim. E o ano passado, creio que foi o antepassado, roubaram tudo o som. E para nós foi um pouco difícil, mas Deus foi bom. Mas sim, eles estão roubando demais, roubam os cabos por cobre. Então você não tem internet. Quando você, por exemplo, vai pagar em uma loja, o ponto, não? Com a maquininha, não tem linha porque roubaram os cabos. E assim por diante. Muito roubo. São coisas que afetam toda a população, afeta tudo, Isso. não é verdade? Sim. E, apesar disso, assim, o governo continua tendo a força política. O que mantém o Maduro ali? Quem que está ao lado dele? Como que é isso? Bom, verdadeiramente, sim, para falar a verdade, é Cuba que controla na Venezuela. Nós temos em Venezuela 20.000 cubanos e eles estão em todas as instituições mais importantes, ainda o exército. Então, bom, essa é a realidade. Mas nós creemos que o regime está muito debilitado, sabe? Não tem tanto dinheiro como há 3, 4 anos. A empresa petroleira, que era nossa empresa mais importante, está quebrada. A empresa de ferro, que era muito importante também, está quebrada. Ou seja, o país está quebrado, economicamente está quebrado. Então, eles estão fazendo alianças com países, você sabe, como Rússia, a Turquia, Irã, China. E nós, na Venezuela, temos também um problema com o terrorismo Hezbollah. E uma das características, a diferença do que está passando aqui no Brasil hoje, é a característica desse, vamos a chamar esse regime, esse governo, é que começaram a perseguir os judeus. A comunidade judeia na Venezuela se viu obrigada a sair da Venezuela. Tem muito poucos judeus que ficaram lá. Então, bom, todos conhecemos, não? A maldição que o ex-presidente Chávez lançou contra o povo de Deus. Então, é uma das características também. E, bom, creemos que o tempo do fim desta opressão, porque é uma opressão, vai chegar.
Isso, sabe? Jesus. Estamos acreditando. Sim. Acreditando. E eu creio que nós vamos poder glorificar o nome do Senhor e cantar, Amém. como diz o cântico, né? E cantar aleluia, aleluia. sobre Venezuela, quando Alegria. Jesus for entronizado ali. Sim, E sim. a igreja está orando por Sim. isso. Então nós vamos dar uma paradinha e vamos, na nossa conversa, e vamos adorar um pouco ao Senhor. Amém. E adorando, é orando, é buscando, é trazendo os céus à terra, é que nós podemos ver as mudanças. Aquilo que é impossível para os homens, aquilo que não tem solução aqui na terra, Deus pode trazer. Então, adorar, orar, buscar o Senhor é o remédio para todos os problemas, todas as dificuldades, todas as questões. Então, vamos adorar? Patrícia, vamos ao Santo dos Santos adorando com você. Vamos lá. Bem, nós podemos adorar ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Mas nós sabemos que nós estamos vivendo um momento histórico único. Cada dia é único. Em cada dia, Deus coloca em nossas mãos os seus dons, Deus coloca em nossas mãos oportunidades, Deus coloca em nossas mãos responsabilidades. Não só conosco, com a nossa família, com a nossa igreja, com a nossa cidade, nosso estado, nosso país, mas aquilo que nós fazemos tem uma repercussão que alcança o mundo inteiro. E nós podemos usar o que Deus tem nos dado para fazer a sua obra. Pastora Júnia, nosso programa já está chegando ao final. Eu queria que você trouxesse uma palavra para o povo de Deus que está nos assistindo e principalmente os pastores. A importância de olharmos não apenas o nosso quintal, mas a gente ter os olhos abertos para
o mundo, para as nações ao nosso redor. Queria que você desse uma palavra para os pastores. Eu sei que às vezes é muito difícil olhar para as nações e ver que uma nação está sofrendo, mas olha com o olhar de Deus. Eu sei que para nós, os homens, é difícil fazer isso, mas olha com o olhar de Deus. Eu peço para vocês continuar orando, eu peço para vocês pedir fortaleza, pedir perseverança para cada um de nós, para que nós perseveremos na oração, no clamor a Deus, no jejum, e que essa nação Venezuela, ela seja também abençoada como o Brasil. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém. Elizabeth, você que dedicou a sua juventude para o Senhor, né? Toda a sua força sempre foi para Ele. Queria que você desse uma palavra para os jovens, para aqueles que estão nos assistindo, e uma palavra de Deus, também um grito de Venezuela para o Brasil. Ok. Para los jóvenes, la mejor decisión, ¿no? A melhor decisão da vida é seguir a Jesus. Aproveitar a força, a energia, o ímpeto da juventude para servir Ele, sabe? Não se vai arrepentir, não? De seguir a Jesus. E para a igreja, eu falo assim, para a igreja brasileira, não? Vocês têm experimentado uma visitação de Deus, sabe, no Brasil. A igreja não pode baixar os braços. Agora é quando mais vocês têm que levantar os braços, seguir orando, intercedendo e ser protagonistas, sabe, das mudanças que Deus quer fazer nesta nação. Porque a igreja é a reserva moral das nações. E aqui tem uma palavra em Salmo 33, verso 10 al 12. Fala assim, el Señor hace nulo o plano de las naciones y frustra las maquinaciones de los povos. El plan del Señor permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Essa é a palavra que eu estou acreditando e orando por meu país e por as nações da terra, porque eu tenho falado com igrejas aqui em Palmas, fora de Palmas. O Senhor é o Senhor das nações, Ele ama as nações. E a igreja é uma nação dentro das nações. Então, temos que ter amor, visão por as nações, interceder, continuar nas torres de oração, quando o Senhor põe um peso no nosso coração, no nosso espírito por uma nação, você tem que orar, tem que interceder, amém, porque sua oração, intercessão está sendo escutada, está chegando o trono e Deus vai mover sua mão, sabe, para fazer algo poderoso em essa nação. E obrigada, verdade, pastora Ângela, e eu quero agradecer à Igreja do Brasil, sabe, a Igreja do Brasil tem acompanhado a Venezuela neste tempo, orado, tem sido generosa com medicamentos, com ofertas para a igreja continuar com seu trabalho lá. Estou muito agradecida ao Senhor por isso, sabe? Eu também quero dizer que eu amo muito o Brasil. Uma nação muito querida para mim. Amém. Amém. Obrigada, foi muito bom ter vocês aqui. Foi um prazer. Deus abençoe vocês. No retorno, levem o nosso abraço, amém, para os irmãos queridos de Barquisimeto, daquelas cidades todas, irmãos que nós conhecemos queridos ali, Caracas, amém, Valência, Maracai, Maracaibo, outras cidades que a gente não lembra bem os nomes de todas. E que você realmente possa deixar o seu coração ser tocada pelo Senhor sobre a importância da igreja, como no início do programa a pastora Júnia disse, a igreja ouvir. É essa mensagem do Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que nós possamos continuar orando, como Elizabeth disse, não baixar a guarda, sustentando os braços daqueles que estão governando o nosso país, sustentar em oração o nosso país e abençoar as nações
também com a nossa oração. Deus te abençoe ricamente. Amém. E até o nosso próximo encontro aqui na Rede Super, conversando sobre a Palavra de Deus. Até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.